O que é a segunda morte? A segunda morte é mencionada em várias ocasiões no livro do Apocalipse e é sinônimo do lago de fogo. É uma morte na medida em que é uma separação de Deus, o doador da vida. É chamada de segunda porque segue a morte física. Em Apocalipse 21:8, explica a segunda morte em detalhes. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. 3 outros lugares no Apocalipse também mencionam a segunda morte. O primeiro é Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Nesse versículo, Jesus promete que os crentes vencedores, veja em 1 João 5:4, não experimentarão o lago de fogo. A segunda morte é exclusivamente para aqueles que rejeitaram a Cristo. Não é um lugar que os crentes em Cristo devam temer. Em Apocalipse 26, fala da segunda morte em relação a um período futuro chamado de um milênio. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Esse versículo menciona 3 fatos importantes. Primeiro, aqueles que morrem por sua fé em Jesus durante a tribulação serão ressuscitados mais tarde para entrar no milênio e viver com ele. Em segundo lugar, esses mártires escaparão do lago de fogo ou da segunda morte. Terceiro, eles reinarão com Cristo. A segunda morte também é mencionada em Apocalipse 20, 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. No final dos tempos, até a morte e a sepultura, Hades, serão lançadas no lago de fogo. Além disso, toda pessoa não encontrada no livro da vida será lançada no lago de fogo. Essa condição será final, o destino é permanente. Em resumo, a segunda morte é uma referência ao lago de fogo, onde aqueles que estão separados de Deus pelo seu pecado habitarão por toda a eternidade. Esse julgamento foi registrado nas Escrituras como uma advertência para os incrédulos buscarem a salvação que Jesus Cristo provê. O julgamento vindouro também deve desafiar os crentes a compartilhar a sua fé. Existe uma grande diferença entre o destino final daqueles que conhecem a Cristo e daqueles que não o conhecem.